E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você é muito bem-vindo aqui a esse canal. Hoje é um vídeo muito legal, né? Vou falar aqui logo o tema, vocês vão gostar e vou falar depois quem foi que me pediu. Aposentadoria. Não seja enganado. Saiba mais sobre a reforma da Previdência. Qual a idade mínima para pedir a aposentadoria? E é isso aí, pessoal. Vamos fazer aqui nossa abertura e já voltamos contando detalhes dessa coisa legal. Vamos lá. E aí pessoal, voltamos, né? Vamos falar sobre esse assunto legal. E é isso aí. Esse é um tema que a turma, a mídia mente muito. Nessa campanha política mentiu-se demais sobre isso. E por aí vai. Vocês sabem que eu gosto muito de idosos, né? Eu chamo de velhos, né? Eu ando muito, visito. Tem um grupão que sempre tá lá. E mais de 8 eu converso, brinco. E algumas pessoas, uma senhora falou assim: Adelmo, faz pra mim um vídeo aí, porque a minha filha, ela trabalha na educação, só que ela mente aqui, ela fica falando aqui na hora aqui, que pra aposentar tava ruim a idade, que agora vai diminuir porque mudou de governo. E eu sei que é mentira, porque na pandemia os filhos esqueceram os pais dentro de casa e os pais sozinhos lá com seus celulares começou a ler lei. Os pais começaram a aprender coisas sozinhos, que antes não aprendia ali, fazendo comida para aquelas pilantras ali a vida toda. Mas uma coisa interessante, ela me pediu falar sobre isso. E por coincidência, nesse domingo passado agora, dia 13 de novembro de 2022, eu tava ali no culto. Aí quando a gente tava vindo embora já, um irmãozinho, logo na saída, me fez uma pergunta lá na igreja, o seguinte. Falou: Adelmo, eu soube por aí que agora vai melhorar a Previdência, agora vai melhorar. Porque o INSS, né, ele falou, porque os homens se aposentam hoje com 70 anos e agora entrou o presidente Lula, agora que foi eleito, e vai ser agora com 65. Aí eu falei: não, isso não existe não. Eu falei: quem lhe falou isso tá mentindo. Ou tá mentindo porque não sabe, ou tá mentindo porque gosta de mentir mesmo. Mas provavelmente não saiba de nada disso. Alguém falou em TV e eles estão repetindo isso aí. Então, vou aproveitar para a senhora que pediu e aproveitar para esse irmão também, já vou passar a informação correta, né? Lembrando que eu sou contador, né? Essa é a minha área mesmo, né? Já fiz especialização para essa área da Previdência, já fiz concurso, quase que eu fiquei ali na beirinha para ser chamado, não fui, teve alguns percalços, né? Então, é a área que eu posso falar. Mas eu vou falar em termos leigos para que qualquer pessoa entenda. Nada de coisa, linguagem juridiquês que ninguém entenda. Eu vou estar bem simples. Primeiramente, foi votado em 2019, né, a PEC. O que é uma PEC? Proposta da emenda à Constituição. Isso é uma sigla, a PEC. Essa PEC no mês 6 de 2019 foi votada. Então já é desse jeito. Não vai ser desse jeito. Então quem diz que hoje aposenta com 70 e agora porque Lula entrou vai para 65 é mentira, é um mentiroso que tá dizendo isso. Agora já é com 65 já. Agora é porque a turma não entende de fator previdenciário, aí é outra coisa. Se você não conhece, você não fala o que você não sabe. Então estamos aqui para esclarecer as coisas. Então, qual a idade hoje? 62 para a mulher e 65 para os homens. Que deveria ser igual, né? Porque a mulher queria tudo igual, mas não. Os homens têm 3 anos a mais. E a contribuição dos homens é mais tempo do que a das mulheres ainda, tem que ser. Então, vamos aqui agora adentrar ao assunto, né?
A gente tá conversando, é tanta moto aqui zoadenta que vai passando. Então, vamos lá. Primeiramente, essa proposta de uma PEC para que se aumentasse a idade para ter acesso à Previdência, quem inventou não foi Bolsonaro, não foi Temer, foi Lula lá no início, antes de 2016. Ele viu que havia uma necessidade de que as pessoas tivessem acesso um pouco mais tarde. Por quê? Porque a expectativa do brasileiro há muitos anos morria com 45, com 50. Mas de um certo tempo, assim, de 2000 e pouco pra frente, começou a expectativa a aumentar. Então, a turma vivia agora até uns 70 anos. Então, não era justo deixar como era antes, porque tá ficando quase 30 anos de diferença a turma comendo da Previdência. Lembrando que o INSS não é o governo que dá dinheiro a ninguém, não. A Previdência é da seguinte maneira: uma pessoa se aposenta e esse dinheiro é do dinheiro que eu e outras pessoas estão trabalhando e contribuindo. Nós vamos pagar o INSS para juntar, para virar 80% quase do salário da pessoa, e o governo dá uma diferença para completar. E essa pessoa recebe o salário. Então é os que estão trabalhando que pagam dos que estão aposentados. Não é nada que ninguém dá de governo. Viu, meu querido? Então, para não ter dúvida disso, eu vou colocar Lula dizendo que isso aí, que foi ele, sim, que já pensou nisso antes. Porque a gente precisa deixar tudo claro isso aí. Bora lá. Eu vi falar na reforma da Previdência, veja, eu acho que a Dilma já criou, há uns 3 ou 4 meses atrás, uma comissão tripartite entre trabalhadores, empresários e governo para discutir a Previdência. Eu acho que essa comissão deve apresentar, quando tiver pronto, um projeto para a Presidente. Acho que a Previdência, de vez em quando, tem que ser reformada. A gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70. Né? Mas, sabe, é preciso, na medida que avance cientificamente a nossa sobrevivência, a nossa longevidade, você não pode ficar com a mesma lei que você tinha feito há 50 anos atrás. É preciso que você avance. Tá vendo? Viu, irmão? Pra a pessoa que ele falou, não sei se foi parente seu ou quem foi, que ele falou isso, nem sabe de nada disso. É conversa que não sabe. E Lula não tá errado, ele tava certo nessa época. Não tinha como pagar, não, porque o dinheiro, gente, vem de nós. Entenda que o dinheiro todo que a nação arrecada vem do nosso bolso. Não é que cai um dinheiro lá dentro da presidência e dá o dinheiro pro povo, não. O dinheiro sempre foi nosso. Se você for querer comer picanha agora, você que vai pagar, não é ninguém vai pagar pra você, não. Agora vamos ver o que Dilma falou sobre isso. Então Lula disse que ele idealizou isso e já deixou o projeto com Dilma para o primeiro governo. Ela não conseguiu, ela jogou para o segundo, para ver se ganhava ali, mas foi pior. Então bora lá, Dilma. Você tem várias formas para encarar a questão da Previdência. Os países desenvolvidos, todos eles buscaram aumentar a idade de acesso, a idade mínima para acessar a aposentadoria. Tem esse caminho. Tem um outro caminho também, que é o 85-95 móvel, progressivo, que resultará na mesma convergência. Nesse momento, nos cabe enfrentar o desafio maior para a política fiscal no Brasil e para vários países do mundo, que é a sustentabilidade da Previdência Social em um contexto de envelhecimento da população. No ano passado, a Previdência Social e os benefícios assistenciais do BPC responderam por 44% do nosso gasto primário. Mantidas as regras atuais de aposentadoria, esse percentual tende a aumentar exponencialmente diante do envelhecimento esperado da população brasileira. Um dado ajuda a explicitar nosso desafio. Por exemplo, em 2050, teremos uma população em idade ativa
similar à atual. Já a população acima de 65 anos será 3 vezes maior. Pronto, tá explicadíssimo. Dessa vez ela falou certo, ela não botou aquele embrólio. Tanto por cento, ela falou a verdade, ó. Na época dela ali, em 2016, o que é que acontece? 40% ou um pouco mais do 40% da despesa ali primária, do déficit primário, né, da nação ali, da república, estava sendo pago a previdência. Então estava rolando despesas com a previdência, que é o complemento que faz, fora o valor de arrecadação de todos nós que estamos na ativa. Só que ela disse o seguinte, que o número daquele ano que ela estava falando em diante ia triplicar. Então, digamos, vou usar um exemplo. Se nesse ano de 2016, o ano que ela estava falando, estivesse 1.000 pessoas, um exemplo, aposentadas, na idade de aposentadoria, então agora ia ter 3 vezes mais, então ia ter 3.000 agora. De onde vai tirar esse dinheiro, gente? Ia ter um colapso mesmo. Ia ter um colapso. Então, é inevitável. Para qualquer um foi inevitável. Então, o que aconteceu? No mês 6, aí teve impeachment de Dilma. Né? Ela foi afastada. Esse impeachment quem não sabe, não pode, é um termo meio alemão, né? É um impedimento. Um afastamento. Vai afastar ela dos cargos ali. E entrou o vice dela, que foi Temer, que continuou com a proposta que é deles dois. Não foi Temer que inventou isso, não. Aí Temer foi voltar, mas como já estava acabando o ano, ele foi aprovado no primeiro semestre do governo de Bolsonaro em 2019. Essa emenda, essa PEC, proposta de emenda constitucional. Para quê? Para que se aumentasse a idade de acesso à Previdência. Então, se antes o homem tinha que ter 55 anos e a mulher 50, agora a mulher vai ter que ter 62 e o homem 65. Que é 5 anos a menos da idade da expectativa de vida, que é 70. Vocês se tocaram nisso? Aí alguém fala, não, mas vai se aposentar para com 5 anos morrer? Esse é o cálculo. E durma com essa zoada, é assim mesmo que a vida é. Agora vem aquela conversinha. Agora, eu não vou mentir, eu não gosto quando alguém fala assim, não vou contribuir, vou beber, comer tudo e depois eu vou lá e peço um loas e eu vou ganhar do governo. Tá ganhando da gente, essa turma tá tribuindo da nossa cara. Eu não gosto disso não vou mentir. O cara não contribui, não quer, tá com dinheiro ali, não faz nada, agora eu tenho que contribuir para que essa pessoa ganhe um benefício. Então, isso é uma mentira. Quem falou isso pra você, meu irmão, é mentiroso. Ou não conhece, pior ainda, não conhece de lei. Agora vamos ver quando foi aprovado isso. Aqui, ó. Eu vou até passar aqui a transição. Tá aqui. A gente lê junto. Bora. Então, no mês 6 de 2019 foi para a CCJ aqui, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara ali, dos deputados lá de Brasília, né? Então foi, aí a comissão especial da Câmara deu uma lidinha, foi aprovada pela comissão especial dos deputados, encarregada nessa proposta, e foi para o plenário da Câmara. E no dia 10 de julho, 10/7 de 2019, foi votado na Câmara dos Deputados o texto base da PEC. Foram 379 votos a favor. Só precisava de 308, mas foi 379. 71 votos a mais do que precisava. E 2 dias depois foi aprovado no caso, na segunda chamada, no segundo coisa, foi com 370 votos. Depois disso aí sendo aprovado na CCJ da Câmara, foi para onde? Para o Senado. A PEC foi aprovada pela Comissão de Cidadania, foi para o Senado. Né? Lá o Senado aprovou por 56-19. Quer dizer o quê? Que 56 senadores aprovaram e 19 foram contra o texto base da nova Previdência. Sendo sanado isso, a nova Previdência foi
aprovada em segundo turno pelo Senado. Agora ela seguirá para promulgação no Congresso Nacional. Resumindo, tem gente que é bestalhado e acha que quem decide ser presidente, quem decide isso é o Senado, é a Câmara. Os brasileiros precisam conhecer como funciona o Brasil. Tem gente aí que não sabe nada do Brasil. E tem gente que é mal intencionada, que é alguns professores, alguns alunos universitários. Primeiro, um bocado não sabe mesmo, que não sabe nada do Brasil. E outros são mal intencionados, os que sabem, eles invertem as coisas ali. É dose, né? Agora vamos ver como ficou a nova regra. Vamos ver a nova regra como ficou. A gente tem que deixar as coisas bem claras, pessoal. Não pode chegar aqui e falar as coisas assim. Ah, não, porque eu acho isso. Não é assim, não. Bora lá. As novas regras. Vou mudar aqui pro Microsoft Edge. Pronto. Vamos agora colocar aqui essa aí pra vocês verem como é essa idade, como é que foi tudo isso. Eu vou pegar aqui do portal de advocacia, para ficar mais fácil para vocês. Pronto, vamos lá. A gente vai saber agora aqui a idade, como é dessas regras. Pronto, vou dividir com vocês aqui. Então vamos lá. Como é que funciona, na verdade, essas regras aqui? O homem, vocês sabem que é 65 anos hoje. Não é que vai ser como a pessoa falou lá pro irmão. Ah, vai ser agora porque o novo... É mentira isso. Pode tirar da sua cabeça. Então vamos ler aqui do portal aqui de advocacia. Aqui, ó. Pronto. Dividir com vocês. Nova aposentadoria. Idade e tempo de contribuição. Vamos lá. Trabalhador privado urbano, que é o trabalhador que não trabalha para o governo federal, nem para a prefeitura e nem para o estado. Então, nós, no popular, somos nós aí. Então, nós, para a mulher, quando a mulher fazer 62 anos e tiver 15 anos de contribuição. Se ela tiver 62 anos, mas não tiver 15 anos de contribuição, ela tem que completar. Vai até 63, 64, até ela completar o ano de contribuição. E para homem, se o homem tiver 20 anos de contribuição e 65 anos de idade, aí ele poderá também se aposentar, né, por tempo de trabalho, de contribuição. Se por um acaso ele tiver 65 anos, mas tiver 19 anos de contribuição, ele não vai para 66 até ele completar o ano. Tá entendendo? O trabalhador rural não mudou nada. O trabalhador rural continua. Mulher com 55 anos de idade, com 15 anos de contribuição, é aposentada. E homem com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. É a mesma coisa. Engraçado que no rural é tudo igual. Homem e mulher. 15 anos pros dois. Só muda a idade. Já nos outros, os homens são diferentes. Tá vendo? Que aí tá justo. Todo mundo com o mesmo ano de contribuição. Professor privado. Os professores têm uma categoria especial. Professor da área privada, sem ser da pública, os coitados sofrem. Porque é 57 anos e 25 anos de tempo de contribuição. E o homem é a mesma coisa, só muda que ele vai ser 57 anos, vai ser 60 anos. Agora, já os servidores públicos têm uma regalia. As mulheres com 57 anos, com 25 anos de contribuição. Tentando 10 anos no cargo, ela se aposenta com o salário do cargo lá dela. O homem é a mesma coisa, 60 anos de idade e 14 anos de contribuição, né? Como professor. 10 anos no serviço público, ele já pega naquele último cargo que ele ficou nos últimos anos. Aí ele é aposentado com aquele cargo. Digamos que o professor ali do serviço público, não do privado, ele ganhava 4 mil reais. Ele não ganha menos do que 5, 6 mil reais. Aí os últimos salários foi 6, 7 com as vantagens. Então, eles vão fazer uma média e vai chegar perto daquele valor, ele vai ganhar. E não no valor do teto que deveria ser de 5 mil.
É injusto isso, eu acho. Mas, fazer o quê? O povo diz que os professores não ganham nada e que tem que ser tratado melhor, então tome aí. Você vai ficar mais de 7 anos mais do que eles e eles estão ali de boa mangando a sua cara. Bem feito. Então é isso aí. Pra quem disse que vai aposentar agora com 65, porque antes, quando tava com o Bolsonaro ou com o Temer, era 70, é mentiroso. Agora existe o caso do LOAS. O LOAS não é aposentadoria. Não tem nada a ver com essas regras. O LOAS, quando o cara fazer 65 anos e ele não tiver condições de se manter, tiver nas condições complexas, ele vai ter que ir lá na Secretaria de Assistência Pública e vai pedir um auxílio lá. Infelizmente, a vida é assim. O cara não contribuiu nada, mangou da cara da gente e vai ganhar um salário certinho, enquanto a gente vai ganhar um salário um pouquinho, contribuindo a vida toda. Mas é assim que funciona. Então é isso aí, para desmentir. Agora eu vou colocar, sabe quem? O ex-ministro de Lula e de Dilma, dizendo que isso já era a proposta deles há muito tempo. Ó. E ele vai até explicar que no Brasil a Previdência é uma pirâmide. É quem trabalha que paga, não é o governo que paga. O governo não tem dinheiro. O dinheiro que vem do governo é nosso. E ele fala direitinho. Eu gosto dele porque ele vai explicar isso direitinho. É o Gabas. Ele é o que estava nesse roubo aí do consórcio Nordeste. Aí o povo diz que ele tá no meio. Mas ele na época era o ministro lá da Previdência de menina. E ele falou uma coisa que é verdade, né? Não é só porque a gente pegou ele num problemão que a gente vai dizer que tudo que ele disse que é mentira. Bora ver, cara. Ele vai explicar como era essa proposta no início, quando Lula e Dilma levou essa proposta, né? Então, vamos colocar aqui Gabas falando aí. Ficou muito boa a explicação dele. Hoje vamos tratar da PEC do ponto de vista da oposição e de um especialista no assunto. Eu converso com o ex-ministro da Previdência do governo Dilma, Carlos Gabas, que é também funcionário de carreira do INSS. Bem-vindo, ministro. Obrigado, Vivi. É um prazer estar aqui com vocês de volta, falando do tema que é bastante caro para a sociedade e é bastante natural para mim, que eu estou na Previdência faz 33 anos, lidando com esse tema e hoje, mais do que nunca, é necessário que as pessoas entendam sobre o que eles estão falando. Né? Formação vinda do senhor certamente é muito necessária para nós. Vou te chamar de ministro, né? Uma forma de tratamento, levando em consideração a importância do cargo que ocupou até para a nossa conversa. Vamos lá. Há uma posição quase única na mídia em relação à reforma da Previdência, no sentido de que ela é indispensável para a recuperação econômica do país. Que seria a Previdência seria o primeiro grande passo nesse sentido. Qual é a sua posição sobre isso? Como é que o senhor enxerga essa condição e também o fato de que o Brasil, se o Brasil precisa ou não de uma reforma, o quanto é necessário uma reforma? Bom, Vivi, primeiro, quando a gente fala assim, na mídia é consensual a posição de que tem que fazer essa reforma mesmo, que são favoráveis. Nós temos que ver de qual mídia nós estamos falando. Nós estamos falando da grande mídia, eu me referi à grande mídia. A mídia né? grande, para mim a mídia grande. Porque, na verdade, tem muito veículo de informação que de fato informa, que ouve os dois lados, que coloca as pessoas para explicar quais as posições, inclusive contrárias, o que é democrático, o que deveria acontecer na mídia grande, e não acontece. Mas vamos lá. De fato... Antes dele terminar de explicar, você viu que ele já falou que a mídia grande... Quem é a mídia grande? Goebbels, Rede Globo e esses consórcios de mídia todos que temos no Brasil, que estavam envolvidos nessa presepada agora toda. Eles não têm interesse em informar. De falar assim, não, a oposição botou essa posição, nós botamos essa, chegamos a um consenso nisso, não chegamos a um consenso naquilo, mas que há sim uma necessidade da reforma, porque senão vai ter um rombo no cofre público e não vai poder pagar ninguém e vai perder a aposentadoria todo mundo. Que é isso que acontece se quebrar o Brasil. Ele falou uma coisa engraçada, que a grande mídia, a Globo não é de agora que está criando um problema. A Globo cria a vida toda, porque ela quer criar notícias e quer também ser influente. E nisso aí, acaba passando informações erradas. Não é interessante deles falar isso. Ele falou sobre isso agora. A grande mídia não quer fazer isso. Nós precisamos debater o nosso modelo de proteção social. Nós defendemos uma reforma, nós iniciamos esse processo
primeiro no governo do presidente Lula, e só uma correção, eu também fui ministro do presidente Lula. Fui dos dois governos. Lula e Dilma. Nós iniciamos esse processo de reforma ainda em 2003, no primeiro mandato do presidente Lula, que foi terminado, foi concluído em 2012, já no mandato da presidenta Dilma. E o que nós fizemos? Que o governo Bolsonaro está dizendo que vai fazer, já está feito. De 2012, de quando nós... Você viu o que ele falou? Que Bolsonaro está dizendo que vai fazer, já está feito. Foi eles que trouxeram a proposta. Tá vendo? Foi votado depois que Temer saiu com Bolsonaro. Então, essa proposta de aumentar a idade foi culpa do Bolsonaro. Não, eles já viam isso. Na verdade, qualquer um ia trazer, Bolsonaro, Lula, Temer, qualquer um, porque isso ia acabar com o que já estava acabado. O Brasil estava arrombado todo. Inclusive, vão roubar de novo aí. Mas olha aí o que ele falou. Concluímos esse processo de reforma, ela foi regulamentada. Todo servidor público, de qualquer poder da União, legislativo, executivo, judiciário, então, um juiz que fizer concurso, que fez concurso de lá para cá, vai se aposentar com R$ 5.800. Vai se aposentar com o teto do regime geral de previdência. Então, nós já unificamos. O que ele receber a mais será aposentadoria complementar. Isso. Aí, o que nós fizemos? Claro que nós não vamos exigir que todo servidor público federal, porque tem salários bastante diferentes no Serviço Público Federal, mas nós não vamos exigir que ele viva com 5.800. Isso já é mentira aí, viu, Gabas? Porque um reitor aqui da UESC se aposentou esses dias com R$32 mil por mês. Aonde que o juiz vai se aposentar? O teto hoje de aposentadoria dessa galera é alta. Essa galera se aposenta com 30 e tantos mil reais. Aonde que um servidor... Mas é o que ele está dizendo aí, que seria a proposta deles. Que ninguém acredita nisso. O que ele vai dizer agora é que ele não ia obrigar essas pessoas a se aposentarem com 5 mil. Então, ela ia ter um fundo de previdência aí. Se ele quiser ganhar mais do que os 5.800, ele tem que aderir a um plano de previdência complementar oferecido pelo governo federal. Quem paga o governo federal. Que é patrocinado pelo governo federal. Então, ele pode contribuir com até 8,5% da sua renda e o governo também aporta 8,5%. É paritária a contribuição. Até esse valor. Acima disso, não tem nenhuma obrigação. Que é uma coisa muito distante do que está sendo proposto totalmente diferente. Nós governo. Vamos falar sobre isso. Totalmente diferente. Então, nós sabemos que nós precisamos reorganizar o sistema, Vivian. Por quê? Porque a sociedade evolui. As regras evoluem, nós precisamos evoluir também. Então o senhor é a favor de uma reforma? Totalmente. Agora, e provamos isso. Em 2015, eu estava ministro, a presidenta Dilma, por sugestão nossa, criou um decreto instituindo o Fórum Nacional de Trabalho e Previdência para debater com os empresários, com os trabalhadores, com os aposentados e o governo, quais as mudanças que nós precisamos fazer. E nós precisamos fazer mudanças. Claro que precisamos. Antes de eu perguntar vamos lá. Por exemplo, que mudanças são essas? Eu vou dar um exemplo meu. Antes de entrar na Previdência, eu fiz o concurso da Previdência em 85. Eu fui bancário. Lá na década de 80, você deve se lembrar que os bancos não tinham tecnologia nenhuma. Então tinha muito funcionário, tinha muito servidor nos bancos. O sindicato dos bancários era poderosíssimo. Hoje, continua. Hoje, a estimativa é que não tem 20% daquela mão de obra. Então vamos pensar. A principal fonte de financiamento da Previdência, da Seguridade, é folha de salários. Contribuição de 20% dos empregadores, 8 a 11% dos empregados. Ela responde por quase 70% da arrecadação. Então nós temos um sistema pendurado em folha de salários. Pronto, ele já disse aí a chave das coisas. Ele usou o exemplo dos bancários. Eu sou da década de 80, eu sei. Realmente a gente ia no banco, Baneb, todo mundo aqui, era digitado na hora as coisas. Você sabia lá, ia pegar, demorava, tinha muito funcionário. Com isso aí, tirou uns 70% dos funcionários, realmente, década de 90, foi diminuindo. Agora você vai lá, tem 3 atendentes em um setor, no outro tem 10, tinha 100 pessoas, agora você tem 30. Só que essas pessoas que pagavam o dinheiro das que estavam aposentadas. Aposentava 4 e 40 pessoas trabalhavam para pagar dos 4. Você está entendendo? E as outras 30% vinha da União, que complementava aquilo ali. Só que com essa tecnologia foi aumentando, a maioria das empresas foi implementando as máquinas, então não tem trabalhador
pagar a Previdência, mas ainda está com a mesma e a quantidade bem maior de pessoas se aposentando. Quem tem que pagar? Vai sair da União, mas a União, o dinheiro da arrecadação também é nosso. E aí? Vai ter um rombo. Olha, vamos ver o que aconteceu com os bancos. Nós perdemos, de lá para cá, 80% da força de trabalho. Numa conta rasa, nós perdemos 80% da base de arrecadação para os bancos. A pergunta é, os bancos perderam 80% do lucro ou do faturamento? Claro que não. Então, o mercado de trabalho substitui gente por tecnologia. Por que foram demitidos tantos bancários? Porque se criou internet banking, se criou a internet mesmo, né? O acesso, os terminais, ou seja, a tecnologia substituiu gente. É preciso debater, e olha o detalhe, é preciso debater com os empresários como você migra essa base. Como você sai da dependência de folha de salários para valor agregado, ou faturamento, ou lucro. Nós não queremos impor isso. Nós queremos chamá-los à mesa. Porque hoje, o empresário que emprega mais tem um peso maior na sua folha e contribui mais com a Seguridade. Empresas que não têm empregados, que têm alto lucro, contribuem menos para a Seguridade. Então nós precisamos fazer esse debate. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha o que ele falou. Os empresários que contribuem mais, eles têm lucros menores. E os que têm lucros maiores empregam menos. Por quê? Porque quem é que tem lucros maiores? A empresa de tecnologia. Vou usar um exemplo aqui. Claro, não é uma empresa aqui do Brasil, mas um exemplo. O Google. Mas o Google no Brasil vai ter que umas 30, 40 pessoas ali para esse sistema imenso que está no Brasil funcionando. Um está no setor ali de pesquisa, um de triagem, essas coisas. O resto quem vai fazer é a inteligência artificial. E essa empresa é multimilionária, ela ganha horrores com isso. Agora, o seu Zé da padaria precisa do padeiro, da atendente, da menina que vai pegar o pão e da pessoa do caixa. O ajudante de padeiro. Então, ele não ganha quase nada ali. E ele tem que pagar um salário mínimo, que não é muito, mas para a folha dele é muito. E vai ter que pagar o INSS da pessoa, a diferença, os 20% de INSS. E o funcionário vai ter que pagar do dele mais 8 ou mais 9, dependendo da alíquota que está sendo vigente. A turma não entende isso. Que esse dinheiro vem do seu. Vamos supor, você é enfermeira. Um exemplo, você é enfermeira. A Santa Casa que vem da cidade, para ela pagar o seu INSS, ela tem que pagar o seu. Ela tem que pegar o seu valor que saiu da sua folha. E ela tem que também colocar mais 20% do seu salário, é um valor gigante, para completar lá, para pagar a Previdência. É assim que funciona, porque vocês não sabem como funciona a coisa. E ele falou uma coisa interessante, que no Brasil deveria ter uma discussão para como essa arrecadação ser tirada do valor agregado e não das contribuições que viram a pirâmide. Então essa é a questão de dar errado. Até a turma da esquerda fala a mesma coisa. Agora vem a turma, não, porque agora vai diminuir. Não vai diminuir não, gente. Já era assim, isso era uma proposta que só foi votada agora, né? Porque a turma do Congresso e Senado tomou vergonha e empurrou pra frente na época que Bolsonaro entrou. Tudo foi empurrado pra frente. Mas essa proposta já era antiga, porque o Brasil não tinha como manter mesmo não. Agora, tem neguinho que não sabe de nada, que falando porcaria. Então, pro irmãozinho da igreja que me perguntou, o irmãozinho sabe quem é. É mentira isso aí. Os homens hoje se aposentam com 65 anos de idade, tendo aquela quantidade de tempo de contribuição. Vocês estão entendendo? Se você tem 15 anos, aí a idade, aí vai lá e vai. Dependendo, porque tem os que começaram a contribuir antes de 99 e o depois de 99. Tem duas regras aí. Agora a turma não entende de regra. Não, mas só que eu tenho uma amiga, ela tem 63 anos, não foi aposentada, ela contribui? Não, ela é LOAS, aí é outro caso, aí não é Previdência. Aí ela vai lá no assistente social, e ali quem vai dar um relatório é assistente social, e ali, que já é outro caso, além do que a gente já paga desses que contribuíram, ainda tem esse caso também. Naquela época de Dilma, ela disse que era 40% do gasto primário era para completar a Previdência. Imagine agora quanto não é. Tá vendo? O brasileiro precisa conhecer um pouquinho do Brasil. Então é isso aí. Para minhas queridas velhinhas e meus velhinhos que me perguntaram aí, estão muito inteligentes. Eu tô gostando de alguns jovens que tá lá, ó.
lendo lei, lendo tudo, dos velhinhos, das velhinhas que os filhos largaram na casa deles lá. Ah, eu tô com medo de matar da Covid, eles ficaram só, mas eles ficaram lá lendo tudo, pegaram o celular, não sabia, aprendeu, agora tá lá lendo tudo. E ela falou isso, Adelma, minha filha tá mentindo pra todo mundo. Mentirosa. Pode falar a verdade aí que eu vou passar pra minha amiga. Então já fiz aí pra você entender o que é previdência. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Eu vou fazer mais vídeo sobre como funciona a aposentadoria da turma do funcionário público, que é diferente. O tempo é menor e ganha muito mais. Então bora falar sobre isso aí. E é isso aí. Obrigado por ter ficado aí. E até a próxima. Tchau.